Paradoxo 12, o Diário do Terremoto ocorrido no Haiti, um belo convite à reflexão do ser humano. Erilio, o que significa para você o documentário Assistência Mortal de Raul Peck? Assistência Mortal de Raul Peck é como que eu disse antes, é um relato da gestão da comunidade internacional junto principalmente Estados Unidos, Canadá e a França, junto com os nossos dirigentes, a gestão do dinheiro da comunidade. Quando eu tô falando, duas comunidades internacionais aqui. A gente chama uma comunidade das nações malvadas, que é os Estados Unidos, Canadá e a França. Porque isso tem uma história que vai centenas de anos. Desde a Revolução do Haiti tem essa questão. Essa questão é uma política deles para sujar, empobrecer e sujar o nome do Haiti para esse nome não fica na região e no mundo como o símbolo do novo mundo livre, sabe? A evolução a partir da qual surgiu a questão de direitos humanos, de toda essa questão da dignidade humana que tem a ver com a escravidão e tal, que já foi corte assim dessa barbaria. Como que essa comunidade internacional imperialista, escravagista, nunca mudou de estratégia, então permanece essa luta, essa questão de empobrecer e suja o nome do Haiti. E, infelizmente, a gente tem dirigentes lá que não entendem a dimensão política ou geopolítica da figura do Haiti, da história do Haiti e tal. E a outra comunidade internacional que eu tô falando, dentro do contexto do terremoto, são aquelas pessoas, os povos, que não tem nada a ver com os governos desses países que eu acabei de citar. São os povos que, sabendo da tragédia, coletando dinheiro, coletando coisas também, para mandar para o nosso povo, para ajudar essas coisas. E todo esse dinheiro, quem estava cuidando foi o ex-presidente Bill Clinton e com nossos dirigentes, entre outros. Aí, esse documentário nos mostrou como que o nome diz, uma assistência mortal. A gente está supostamente ajudar o país, reconstruir o país, mas hoje, mais de 15 anos depois, a gente tem uma região, a capital e algumas regiões, e cheio a gente não chama de gangues hoje, a gente chama de terroristas, estão violentando a população e tal, tudo mais. Isso é o resultado que a gente tem hoje disso. Então, esse documentário abriu meus olhos. É uma questão fundamental. Quem é responsável para mudar seu destino é a gente mesmo. Isso é individual, isso é coletivo. Hoje em dia, que nem essa luta que o governo do Brasil está fazendo com os Estados Unidos, que está tentando mexer. Não vou entrar na questão política e tal, mas o que eu estou tentando dizer é que a soberania de um povo é da responsabilidade desse povo. Se a gente não tem dignidade e coragem lidar para isso, e falando isso, estou me culpando também de estar aqui em vez no Haiti ajudando a mudar
pensando. Mas estando aqui também, eu tô pensando muito com o país. Porque esse documentário foi fundamental nessa questão para mim. Quem pode mudar o Haiti são os haitianos, patriotas, que amam do país, que são, sabe, dispostos a dar a vida para o país. Ok. Como o prefácio foi parar nas mãos do Flávio Viegas Amoreira? Flávio Viegas Amoreiros. É uma figura, entendeu? Eu encontrei ele como que é? Na cidadania. É lá na costa. É uma casinha amarela muito bonita. E é engraçado, quem tava que tiver, não sei, com uma amiga, acho que é a Fabi, aí, que é uma das responsáveis ali de lá, que me apresentou ele, que falei, ela ficou sabendo do meu livro, da Alvorice do Exílio, falei que é interessante e tal, e você é estrangeiro aqui e tal. Tem uma pessoa aqui, você precisa conhecer. Ele tem um jeito estranho e tal, mas é um cara, quando você conhece ele, é um cara legal e tal, e ele tem muitas conexões aqui com essa questão literatura e pode te ajudar a circular seu nome, o seu trabalho aqui e tal. E eu participei numa oficina que ele fez lá e me pediu também para ler 2 poemas do meu livro Alvorice do Exílio, na época. E é nessa mesma época que ele também surgiu esse projeto de Casa das Culturas de Santos, que ele, com a prefeitura, que eles juntaram sabe, coisas para até hoje a casa tem um pouco mais de 1 ano. E desde então estou frequentando essa casa e acompanhando também o trabalho dele. E foi meio que assim, fiquei sabendo que ele é crítico literário quando terminei de fazer a revisão gramatical. Eu mandei para uma escritora brasileira que trabalha com isso, fazer a revisão gramatical do livro antes de mandar para editores. E eu fiquei também com essa necessidade de fazer uma leitura crítica. Como que é uma literatura estrangeira? Porque a minha escrita está muito mergulhada muito no dia a dia e na minha cultura. Tem coisas, tem muita metáforas assim. E eu fiquei com essa dúvida também se o público brasileiro não vai ter dificuldade de entender algumas coisas assim. Eu preciso de uma leitura crítica. E quando eu mandei o texto para ele, e ele falou uma coisa para mim. Quando ele terminou de ler, quando ele estava lendo o livro, ele falou: "Tô gostando, viu?" Ele me encontrou lá na oficina, cada sábado, 15 horas, faz uma oficina na Casa das Culturas, na Rua 7 de Setembro, 49. E ele falou assim: "Eu gostei do capítulo do cachorro. Na próxima semana, eu gostei do tal capítulo." E quando ele terminou, ele olhou pra mim assim, tipo, nossa, mano, você me surpreendeu. Porque eu não achava que a sua literatura era, tipo, sabe? E falando isso, vendo dele, que é um grande mestre de literatura, o cara, tô participando nas oficinas dele, o cara é um... Paradoxo doce não faz sonhar, faz pensar. Faz pensar. Aí ele falou assim, ele terminou assim, que isso não é tão surpreendente, porque você vem de um povo que já surpreendeu o mundo, às vezes. Então,
faz sentido. E ele falou que eu posso fazer um prefácio desse livro, se você permite. Eu falei, será uma honra, então vamos e tal. São 91 páginas. Bela leitura. Em 79 conexões, que é um degrau. É muito gostoso mesmo. E vai fazer você delenhar e entender várias coisas e até se surpreender. A tia Bibite, sabe, quando eu cheguei aqui, tem uma coisa que me... São várias coisas. Vou pegar conforme as perguntas que... conforme cabem com as perguntas. A Dona Ana. A Dona Ana é aquela figura, sabe? O Dona Maria, que é aquela música, a Dona Maria, tipo, que queria sair com a... Sabe? Que pediu a permissão e tal para sair com a filha. Tem essa questão. É uma figura notável do bairro. Mística e mítica. São aquela pessoa que dá conselhos, que dá tom nas brigas. E é interessante que é uma mulher. A gente podia imaginar isso de uma figura masculino, mas era ela, essa figura. E essa imagem que ela percebeu faz referência com a dimensão mística dela. E lá no Haiti, a gente tem um contato, a gente está acostumado a ter um contato tão próximo e uma intimidade com a natureza que a gente enxerga as umas coisas. E a tia Bibite estava falando de um vento estranho. O ano está entrando e junto com o ano 2010 está chegando um vento estranho. Ela sentiu uma coisa por trás desse vento. Falei, nossa. E eu entendi isso depois do dia 2 de janeiro. Depois do terremoto. Até isso pode parecer absurdo, ou parecia absurdo para mim, de uma certa forma, que eu falei, nossa, tem uma coisa estranha chegando, eu senti, mas eu não posso explicar. Tem uma coisa com esse vento estranho. Aí quando chegou o terremoto, eu fiquei pensando, que falei, nossa, será que... Sabe? Então, é isso, é uma pessoa de várias facetas, assim. Mas cujo a faceta mais interessante é a dimensão mística. Ela falava algumas coisas, entendeu? E ela enxergava algumas coisas que fala, hoje não sai. Fica em casa. Você que falou, chegou na área mística. Se ao menos Deus fosse responsável por nossos problemas. Isso é uma frase emblemática. Está lá. Qual o significado dela? Os deuses. Tem o Deus. Tem os deuses. É que a gente tem acostumado orar muito. Orar muito para... Acho que na nossa psicologia a gente chama isso de a mentalidade mágica. Quando a gente tem uma mentalidade mágica da vida. Por exemplo, tô tendo um problema, mas o Deus vai resolver. Não, eu confio nele e tal. Mas o Deus nos dá capacidade para lidar com a nossa realidade. Então, o contato com o Deus, com os deuses, não é aquele contato irresponsável de deixar tudo na mão do Deus. Deus não vai, cuidar de tudo da nossa vida. Até que, se a gente
entra nessa dimensão bíblica, que ele falou, você vai ter que trabalhar para ganhar sua vida. Entendeu? E depois do terremoto eu percebi muito isso. Tipo, as pessoas se aproximavam dessa figura. O Deus, os deuses, o Jesus. Olhavam muito. Até o governo decretava 3 dias de orações na capital e tal. E falei, que loucura é isso? Não tô dizendo que um povo e tal não pode acreditar em Deus, pode orar e tal, essas coisas. Mas cada coisa no seu lugar. Tem que olhar, tem que orar, fazer oração, mas também tem que tirar as decômbios, tem que tomar conta da nossa vida. E aí, depois disso, estou falando da parte do governo principalmente. Porque a gente não chega, o povo não coloca uma pessoa no poder porque tem um sorriso legal, porque gosta da cara dele. Não. Você foi colocado lá para pensar, para reagir, para encontrar soluções para os problemas coletivos, para fazer com que a população que você está servindo ganhe em confortabilidade e dignidade. E quando você não chega a isso, você falhou com sua responsabilidade. Então, principalmente na parte dos nossos dirigentes, isso me tocou muito a questão. Qual é o que é essa dimensão, essa questão de os dirigentes acreditam dessa forma nas figuras de Deus? Cada país do mundo tem uma realidade mística. A bandeira tem um contexto, a gente, na minha língua, a gente chama isso de egregor. Tipo, a dimensão mística que mantém numa população, um território. A gente cuida disso. Tô terminando? Mas, na dimensão social, a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar de nós. A gente tem que trabalhar e tal. E tivemos uma conexão, esse vínculo essa questão de acreditar cegamente nas comunidades ou nas ONGs, comunidades internacionais que vão resolver tudo pra gente e a gente pode rezar e agradecer. Acho que isso também é um caminho de falho, né, com a nossa dignidade. Eu respeito as pessoas, eu respeito o Deus, e a fé é uma coisa, a dimensão social, a realidade da minha vida é outra coisa. E mais importante, quando se trata de um povo. O que é um cenário digno de um filme de Hollywood? Digno de um filme de Hollywood. Então, não sei se você sabia, os Estados Unidos, o que faz saber que a gente enxerga os Estados Unidos como um país grande e tal. Não estou negando que é um país poderoso. Hoje não é o país mais poderoso no país. Um país maravilhoso, sim. Então, uma das ferramentas é o Hollywood. Eu assistia aos filmes de Hollywood e tal. Eu sonhava de ser um jovem americano, entendeu? Esse sonho americano e tal. E esse sonho, principalmente no nosso povo, não sei se você... alguns anos atrás, acho que até bem recentemente, tem um movimento que a gente chama de Ruta, é o caminho. Então, que no Alvorecer do Exílio, eu escrevo alguns poemas sobre isso. São vários haitianos deixando o Brasil, atravessando a América Latina toda para chegar
E é um país, tem uma selva da Rian que é muito perigoso. E o número de pessoas, de imigrantes haitianos, cubanos, africanos, tem pessoas que eu tô comunicando fora que encontravam os chineses lá também, mas poucos. Que morrerem nessa caminhada é absurdo. Entendeu? Por quê? Sonho americano. E por trás disso, uma ferramenta poderosa. Hollywood. O dólar. Aquela moeda verde. Aí, quando é uma ilusão. O Hollywood cria uma ilusão do sistema dos Estados Unidos. E essa ilusão, a gente acredita nisso. Super-heróis. Entendeu? Antes eu assistia aos filmes americanos, assim, eu ficava torcendo para os americanos. Não, tipo, eles que vão, eles têm que sair bem de todas as situações e tal. Hoje em dia, um exemplo para terminar. Quando eu era mais jovem, eu assistia o 24 Horas, essa série, viu? Tom com 24 Horas. Eu adorava, eu assistia 3 vezes. Mas recentemente eu encontrei lá no Prime, Amazon. Sabe, boas lembranças daquela época que eu assistia no meu país e tal, que eu falei, nossa, vou assistir de novo. Em torno de 5 episódios eu parei. Falei, eu assisti, eu adorava essa... Tipo, é absurdo. Eu acreditava. E isso fez uma coisa. Isso me tocou de uma forma também. Que minha consciência evoluiu. Minha consciência evoluiu como um cidadão de sul global, como um haitiano, como um negro, consciente da sua posição, consciente das suas ações, do que a gente pode gastar nosso tempo, o nosso dinheiro a fazer, porque consumir também, eu aprendi isso, é um ato político, porque entregando nosso dinheiro para um sistema racista e tal, e nosso tempo que não gosta da nossa cara e que tá nós matando, nós violentando tudo. A posição de não gastar seu tempo e seu dinheiro para enriquecer esse sistema é uma posição política. Então essa dimensão foi muito impactante para mim enquanto pessoa que eu sou. Lá em tocar, impactante, o que representou a colher de café com azeite de oliva? Minha mãe, a nossa mãe, passou para nós logo depois. Logo a gente saiu, tipo, cedo no dia 13. 12, a gente ficava a noite toda com essa loucura, terremoto e tal. E eu não conseguia ficar de pé direitinho, sabe? Esse tremor, sabe? Tava tentando entender. E estressado também. Acho que primeiro que é um remédio para estresse. Segundo, que me revela muito também sobre a figura da mãe. Não é de uma forma que a gente pode levar com clichês, sabe? Essas coisas. Mas a gente passava, todos nós, a gente passava pela mesma situação, mas logo no dia seguinte, a nossa mãe tiver a coragem e a lucidez de encontrar um jeito natural de colocar todo mundo de pé. De novo. Para o que queria
seguir. Então isso foi muito impactante para mim. Eu fiquei pensando, como que era fazer isso depois? Como que era encontrar essa, sabe, essa capacidade, essa lucidez de cuidar de nós, enquanto era passava pela mesma coisa como todo mundo passava à noite. Então para mim era esse remédio era isso para mim, um olhar mais profundo sobre minha mãe. Sempre Sim, tem uma lição ali. A natureza é um grande professor? grande professor. Menos eu essa experiência com a natureza. Porque manter a conexão com a natureza é um privilégio. Um exemplo, dentro do contexto do meu livro, do contexto do terremoto. Bem alguns dias depois que eu cheguei a conversar com minha irmã, Débora, sobre isso. Percebia que minutos antes do terremoto acontecer, todas as galinhas que estavam no quintal subirem as árvores. Subirem as árvores. Antes do terremoto. O que isso me ensinou? Eu falei, nossa, às vezes a gente tá tão desconectado, tá tão longe da natureza, sabe? Dos reflexos da natureza, do que a natureza precisa também. Porque é uma relação que funciona dos dois lados. Você cuida da natureza e a natureza cuida de nós. O que a gente come vem da terra. E se a gente não cuida da terra, a gente não vai ter a mesma qualidade da comida, nem a mesma quantidade. Aí, cada vez que a gente tem consciência do que a gente é conectado com a natureza, cada vez mais nossa vida se torna fácil e agradável. E infelizmente, hoje em dia, a gente está cada vez mais se afastando da natureza. Vamos passar também no outro pontinho muito interessante. Como é que o estômago perde o humor? O estômago perdeu o humor. Comer, o ato de comer não tem como função única de manter o corpo forte, saudável, porque trazendo alimentos que a gente tá precisa, que a gente tá precisando para ficar de pé. Mas tem essa dimensão de gosto, porque até culturalmente tem comida que você vai tentar provar que não vai descer, que não vai passar, não vai conseguir engolir, que nem uma piada ruim, entendeu? Aí dentro disso tudo, a gente encontra uma dimensão íntima, uma dimensão emocional, uma certa sensação que a gente tem com tal tipo de comida, uma memória da comida que a gente tem. E quando nossa memória com tal tipo de comida não é fixo a palavra, não tá boa, não tá confortável, a gente perde o gosto. É que é a questão de apetite.
entendeu? E na nossa cultura, uma coisa que a gente chama de uma pessoa que conhece os 10 dedos dele. É aquela pessoa que aprendeu com as mães e tal, de cozinhar. E que sabe fazer isso. E quando a gente janta ou come com uma pessoa, a gente não faz só o ato de comer. A gente está criando conexão. E se um inimigo que você percebe como um inimigo, porque você tem construindo memórias ruins com a pessoa, te convida para janta, você vai pensar 2 vezes ou você não vai ter graça. Porque o ato de comer não tem só essa dimensão de sobrevivência. Você não come, você cai. Tem afeto. E tem coisas, por exemplo, depois de um terremoto, facilmente a gente perde o gosto. O estômago não tem humor. Porque a terra tremou e o estômago também. Aí ele precisa de um tempo para reconstituir realidade. Será que não vai acabar tudo? Será que vale a pena comer? Porque do jeito que aconteceu, a terra tremeu, talvez, sabe, é a coisa mais segura que a gente conhece, a terra. E tremeu que nem uma folha. Aí tem essa questão de segurança. Será que vale a pena sobreviver numa situação dessa, sabendo que qualquer objeto pode sair, se a terra treme, qualquer objeto pode sair, de repente, pão, aí acabou e tal. Isso é uma questão existencial. Agora, pulando de um ponto para o outro, o pagamento é tudo que importa? Não acho, não. Pagamento, não. E depende também do contexto, qual tipo de pagamento e tal. E no contexto do terremoto, tem um capítulo que chama essa questão quando a gente chegaram as ONGs e essa onda de, nossa, oportunidade de arrumar um emprego. E a questão fundamental que chegou para mim é a seguinte: será que a gente estava trabalhando para a superação do país unicamente para ganhar um salário? Porque a maioria de nós também não tinha, sabe, não tinha trabalhando e tal. Tinha muitos dos meus amigos também, quando chegaram as ONGs, encontraram, tipo, primeiro emprego. E sabendo também que é um contrato, não é uma questão de carreira, é um contrato de 12 meses, 2 anos, 3 anos. E nesse meio tempo que a gente tá ganhando um dinheiro, aí surgiu essa questão: o que a gente tá fazendo dentro da ONG, se a gente tá fazendo para a superação do país, ou só para ganhar um dinheiro. E o que ficou muito muito relevante para mim nessa questão é porque muitos jovens assim que trabalhavam nas ONGs, eles faziam questão de ganhar um dinheiro para deixar o país. Um dinheiro suficiente para pagar uma viagem.
pro Canadá, os Estados Unidos, ou mais Brasil, Chile. O governo devora os sonhos de seus filhos? Devora o sonho. É, sim. Quando não tem responsabilidade da parte do governo, ele devora os sonhos. Porque, sabe, tem lugar, se você não é qualificado para isso, não vai lá. Por que os povos geralmente são críticos com os dirigentes? Porque os dirigentes são colocados lá para melhorar a vida do povo. Não é qualquer pessoa. E para isso também eles ganham privilégios. Então, uma questão de responsabilidade. Você quer. Eu fiquei com essa impressão, geralmente, várias vezes, de que os dirigentes do meu país queriam os privilégios que o sistema, o país, o dinheiro das taxas do povo, querem tudo que eles estão ganhando de privilégios, mas não fazendo nenhum trabalho, tipo, querem que a gente pode falar assim, tipo, porra nenhuma. E aí, porque você não vai pedir para uma pessoa landa, tipo, ou cobrar dessa pessoa porque ele falhou na sua vida. Mas a pergunta mais importante é o que o sistema ofereceu como confortabilidade, como oportunidade para que essa pessoa, essa alma, se tiver a chance de construir um futuro para ele. E junto com isso, participa no futuro do país. Hoje em dia, a responsabilidade, a soberania, por exemplo, do Brasil, não é só a responsabilidade do Lula, por exemplo. É do que você está fazendo. Do que cada pessoa, mãe, pai, cada pessoa que sai cedo de casa para contribuir no sistema, para fazer com que o sistema roda. É tudo isso que a gente junta para criar sob de certa forma, a responsabilidade guia do governo. Eles estão, aquelas pessoas que a gente coloca ali para mostrar o caminho. Mas quando você não faz isso, você falha. Não é simplesmente falha. Você devora o futuro do seu povo. A seguinte pergunta: o terremoto tornou o Haiti um país de uma classe só? Essa pergunta é interessante. De uma classe só? Não. Mas o terremoto, durante o terremoto foi revelador de várias coisas, socialmente falando. É interessante. Primeiro é a incompetência dos dirigentes. Segundo é o real interesse de uma certa comunidade internacional. Não estou falando dos povos, estou falando dos governos imperialistas e racistas. E terceira, tem essa questão de quebrou uma questão, foi uma lição até, uma lição de vida, do que diante da morte todo mundo é igual. Não tinha classe social. O terremoto não tinha previsto ninguém, tipo, sabe? Inclusive eu tinha
fiquei com essa não é uma percepção, é mais do que isso, porque eu e os meus irmãos e minha família a gente estava em vários lugares diferentes, em perigo, e todos a gente saiu vivo, todos. Isso para mim foi um milagre, uma obra de Deus. Essa questão, são várias questões existenciais que surgirem. Dimensão, será que a gente é o dono da nossa existência totalmente? Entendeu? Será que a gente é superior, diferente é outra coisa, tipo, é superior só porque a gente tem um papel diferente na sociedade, ou só porque a gente tiver uma sorte de chegar ao tomo, ter tal posição, tal ponto na vida que a outra não tem, que a outra não tinha. Aí tiver essa questão, todo mundo se juntando por trás por trás se juntando por trás de uma figura espiritual. Todo mundo tá dizendo Jesus. Aí todo mundo tá na rua deixando as casas, porque de repentemente as casas se tornaram alguns objetos de morte. Aí você entra em casa, uma casa que estava meio que quebrado, aí qualquer tremor, aí pode acabar e você tava dentro e prum. Aí essa aproximação também, essa aproximação humana, que não é tão social assim, humana. As pessoas que moravam no mesmo bairro, com quem nunca conversou e nunca conhecia. Você morava aqui faz quanto tempo? E tal, viu? Já que o terremoto trouxe para a gente essa dimensão universal da existência humana. Ok. Eu temos que falar, e aqui não é pergunta, as favelas feitas com as barracas da ONU, as ONGs, melhor dizendo. Estão até hoje lá? Ou onde a ONG ficou hoje tem casas pré-fabricadas e construídas? Ou ainda está lá as tendas das ONGs? Não sei responder exatamente como, Mas quando você com isso. veio embora, quando você veio para o Brasil? Eu tinha percebido algumas coisas. É que, mano, foi uma... com que a gente fala isso aqui tipo... da nossa responsabilidade também entender isso. Porque é isso. Você entrar numa enganação, quando... a dimensão social geopolítica da enganação é da responsabilidade, primeiro, do nosso governo de enxergar e antecipar um comportamento razoável com isso. Por exemplo, no Brasil em 2020, o governo, a gente criou o Pix porque a gente ficou sabendo que a Meta ia colocar essa opção no WhatsApp e ganhar taxa sobre isso. E junto com isso, levando dados de milhões de brasileiros e dinheiro do Brasil para fora. O que os responsáveis fazem? Antecipando criar o Pix, que foi uma peça muito interessante. Agora, voltando no terremoto. A gente... a missão de uma ONG realmente não é ajudar
nem ajudar a sair na posição vulnerável que uma população ou uma comunidade tá. Por quê? É simples. Por quê? Se não tem problemas assim no mundo ou numa parte do mundo para explicar, para justificar sua existência ou presença nesses lugares do mundo, aí eles não vão ter que, sabe, acabar para eles. Tipo, não vai ter, sabe, a sua existência não vai ser mais relevante. Ninguém vai precisar. Uma sociedade que está funcionando bem não precisa de ONG. Então foi essa oportunidade que eles tiverem de lapidar o dinheiro. E o mais interessante que surgiu disso é que eu me lembro de um exemplo específico de uma ONG canadesa que construía tipo, são casinhas assim, não sei se é barracão, tipo, casinhas assim que não é tendas, mas que é de madeira e tal. Sabe? Quando eu fui visitar o que eles construírem, não é lugar para colocar ser humano. Não era para colocar ser humano. Quando a gente, sabe, já que é uma posição racista, porque eu não acredito se for essa mesma ONG for construir abrigos assim, desse tipo pro canadenses, eles construírem desse jeito que eu vi. É a primeira coisa. Segunda coisa é o preço. É o preço das casinhas. Você enxerga claramente que é um roubo total, que é um total façada, que eles vão lapidar dinheiro e tal. O mais triste disso, para meu povo, é que os nossos dirigentes não assumem isso. Não assumem isso até agora. Porque eu vou repetir isso. O destino de um povo é responsabilidade desse povo. Os países não têm amigos. Eles têm interesses. Ok. Falar em interesse, a gente chega num ponto que também está lá no livro. Charlemagne Perrault foi vítima da ganância do tio Sam? A Charlemagne Perrault, ganância, sim, foi. É mais triste é que foi um próprio colega, né? É quem vendeu ele. Vendeu a luta, vendeu essa. Sempre a gente, na nossa língua a gente chama isso de escravo, o negro útil. O negro útil é um negro útil. Útil para qual sistema? Para um sistema imperialista. Por exemplo, alguém que está agindo num contexto geopolítica, porque 1915 a 34 os Estados Unidos ocupou, invadiu o Haiti. É geopolítica, é uma outra coisa, é guerra, é questão de soberania de um povo, entendeu? Aí, para conseguir, eles precisavam também de gente de dentro. E infelizmente, eles sempre encontraram eles sempre têm facilidade de encontrar isso pagando barato até. Sabe, a gente fala de uma questão de brancomania. É um problema que a gente tá resolvendo. É com a gente, entendeu? Tipo, gente assim que não tem coluna vertebral, que, sabe, um branco racista e saiu e vem mandar. Por exemplo,
Como que eu ia chegar presidente de um país e recebendo ordem de um outro homólogo? Ou qualquer tipo, o pior no nosso caso, um embaixador. Para mim é absurdo. Ou eles iam me matar, como que eles fazem com o Jovenelli, matou o Jovenelli, e como eles sempre fazem na África também, matando, porque é a questão, precisam de marionetes para poder manipular e roubar recursos. São os recursos que a gente tem. Ou o Haiti é um país rico, tem recursos lá no solo. Tem vários estudos que eu andei a acompanhar, tipo, especialistas que fazem estudo de solo, lá tem um monte. E doutrina de Monroe, América para os americanos. Só que, na concepção dele, quem são os americanos verdadeiros? São eles, os americanos. Então eles estão tentando mandar o resto. Tem a questão do Pinochet no Chile, eles estão invadindo, usando também a democracia venenosa deles para criar carros no resto do mundo, criar carros, usa marionetes para colocar no poder a parte dessa democracia e para poder roubar e dominar e roubar tranquilamente. E o que a democracia no papel é uma boa coisa. Só que a gente nunca gozou, no sul global, na África, nunca gozou dessa realidade da democracia. Então sempre tem uma coisa. E a gente, a partir disso, tá saindo do nosso destino e tal. E o próprio ocidental que tá nos impedindo, que tá nos dando tudo isso, não respeita nada, não respeita quase nada dessa própria democracia. É uma coisa importante. Uma coisa interessante com essa questão, é que, especificamente na África, para organizar uma eleição, eles sempre gastam milhões de dólares que poderiam construir hospitais, escolas, sabe? Tudo infraestrutura de um país e tal. É absurdo. Só para um grande show. Assim, é um grande show. Isso é. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou do sul global. Eu sou um haitiano. Sou um poeta e autor que escreve sobre essas coisas. Eu escrevo o dia a dia, mas eu escrevo um dia a dia consciente. Um dia a dia leve, mas um dia a dia consciente. Por quê? O simples fato de acordar todos os dias deve ser um ato político. Por quê? Porque a política de cada país, no contexto geopolítica do mundo, mexe com a nossa vida. Ele Max Dominique Serilha, que é o Paradoxo 12. O Paradoxo 12, primeiro, é o Haiti de antes e depois do terremoto. O Paradoxo 12 é o Haiti sonhado. O Paradoxo 12 é as decisões ruins. O Paradoxo 12 é buscar entender qual é o real, ou chegar a entender o real interesse de uma certa comunidade internacional. O Paradoxo 12 é uma caminhada para entender o mundo. O Paradoxo 12 é uma grande pergunta existencial.
ele é uma obra haitiana, ele é uma obra brasileira, ele é uma obra chinesa, porque um terremoto pode acontecer em qualquer lugar. Quando acontecer, todo mundo, independentemente da sua cultura e tal, sente a mesma raiva, sente o mesmo medo, mesma coisa na barriga, até que a gente grita do mesmo jeito. O grito não é uma idioma, não tem língua. O grito é universal. Aí o paradoxo 12 é superação. O tentativa de superação. Depois disso, será que tudo acabar? O que a gente faz? Será que a gente é o primeiro povo que passou por isso? Como é que os outros superaram isso? O paradoxo 12 é uma é uma outra forma de ver a vida, de construir a vida. Hoje em dia, por exemplo, lá no meu país, a gente não deveria construir do mesmo jeito, porque o terremoto em si não mata tantas pessoas. Não é uma atitude, não é atitude mesmo, não é uma concepção de vida, mas um jeito de viver que mata. Porque são os objetos, são as casas que caíram em cima das pessoas e tal, porque eles geralmente não respeitaram as normas de construir. É a promiscuidade que mata. É isso. É uma forma de aprender o que pode criar uma tragédia realmente se a gente toma consciência do que a Terra pode tremer e levar isso à conta na nossa construção de vida, ou rezar para evitar que 10 ou 50 anos depois um outro terremoto passa e mata o dobro de número de pessoas que já matou. O paradoxo 12 é uma chamada a uma outra consciência. Primeiro, para o meu povo. Segundo, para qualquer ser humano. Porque nesse livro não tem só um relato do terremoto. Você falou do seu povo. Então fale curtinho, direto, na língua do seu povo, o que é o paradoxo 12. Bom, moi déjà m'a salué et pour opportunité ça me gagne pour moi capable aller avec peuple haïtien parce que ça fait 7 ans que me laisse pays mais en esprit me toujours accompagné et moi toujours accompagné sa crise qu'a rongé pays et une bagaille qui te marqué mon pile c'est parce que dernièrement moi recevoir une vidéo dans téléphone moi d'un chef gang qui a mitraillé de l'autre jeune. Et une question me pose tête moi, c'est que c'est un terroriste capturé de l'autre jeune qu'il était dit que c'est volé et donc son volet un chef volet capturé de l'autre volet. Et une question me te posée c'est que toutes ces victimes d'un système irresponsable. Et je ne dis c'est vrai que tout gang qui a terrorisé le pays, la population, yo doit mettre en côté pour y aller réfléchir. Mais plus important encore, paradoxe 12, c'est un appel pour nous
é reconstruire pays Jean selon modèle ancêtres nous yo te quitté pour nous. Donc c'est en gros c'est ça. Acab.